Boa tarde, pessoal. Eu já coloquei um pequeno check-in aí. Talvez vocês já viveram uma situação dessa. Sabe aquela hora que você fala, chega, não dá mais, gente. Acaba com tudo, explode tudo e começa tudo de novo. Pois é, eu queria contar um pouquinho de como que a gente está vivendo isso. Só que, por conta da sociocracia, o nosso suicídio organizacional foi realizado em uma tomada de decisão por consentimento. E a gente saiu muito feliz, muito aliviado. A gente celebrou, a gente tomou cerveja. E foi maravilhoso isso. E eu falei, gente, isso precisa ir para o mundo, né? Como que a gente termina um ciclo, né? E começa outros, desapega do que foi e começa um novo movimento. Como que isso é transformador e como isso só é possível através desse novo modelo, né? Que não é rígido, não é pesado, não tem todos aqueles contratos de, né? Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. E na Pocante a gente não tem que, a gente tá, a gente faz, né? Então, esse é o meu assunto de hoje. Se vocês quiserem olhar a apresentação, está aqui no Bit.ly Sopa 2022, roubei aí o nomezinho. Fica à vontade, ela é pública, copia, usa, espalha, faz o que vocês quiserem, tá? Isso que é o mais importante. Prazer, então, esse é o nosso site. Nós fomos a Pocante. Durante 2 anos e meio, nós fomos uma organização sem fins lucrativos, quer dizer, com lucro, mas o lucro não ia para o nosso bolso, necessariamente, né? Sem fins econômicos, para fazer com que as ONGs consigam se prosperar. A gente percebe que, aqui no Brasil, principalmente, as ONGs fazem um trabalho fantástico, lindo, só que falta estrutura no meio do caminho, falta governança, falta gestão no meio do caminho. Então, nós somos essa ponte. E muitas organizações grandes, como Vale, ArcelorMittal, outras organizações internacionais, ao invés de investir diretamente nessas ONGs, investem na gente e a gente faz esse meio de campo, né? Que é o que a gente percebe que está faltando muito. Isso é o que a gente fez nos últimos 2 anos e meio. A gente tem 3 pilares muito importantes, que é autenticidade, autonomia e resiliência. Autenticidade, eu preciso saber quem eu sou. E eu estou falando eu como Juliana dentro da Pocante, eu como Juliana na minha família, e também a gente faz com que as organizações também precisem entender qual que é a sua raiz. A autonomia chega dessa história de que ONG, tadinha de mim, por favor, me dá doação. Não, as ONGs fazem um trabalho lindo na ponta, né? E a gente tem que valorizar, a gente tem que mostrar para elas que elas são muito poderosas. A gente não tem que empoderá-las, né? Que eu aprendi no curso, no SOUT. A gente não tem que empoderá-las, a gente tem que mostrar para elas só, bota a luzinha, vira o foco, sabe? E mostra que elas já têm esse poder dentro delas. E abrir o caminho aí para elas poderem iluminar. E a resiliência, a pandemia veio para isso, bateu, a gente rebola, mas a gente não cai, a gente dá cambalhota e continua seguindo aí. Na conferência do ano passado, aqui está o link, quem quiser assistir, foi bem legal também. Eu fiz esse slide, e aí no final da apresentação eu mostrei que, na verdade, isso tudo é um blá, 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 que a gente vende, que a gente trabalha, e esse é o nosso fundamento mesmo, mas que, na real, a gente planta no coração de cada pessoa, das ONGs, do nosso cliente, dentro da Pocante, né? Um mundo que é mais autêntico, um mundo que é mais humano, mais justo, mais livre, mais resiliente, mais dinâmico e, principalmente, mais divertido e mais leve. Porque já tem peso demais aí, gente. A gente já carrega uns pesos que não são nem nossos, né? Então, é hora da gente, pelo menos, ter uma frente na nossa vida que é mais leve. Como que a Pocante se desenvolveu? Antes da gente fundar a Pocante, em 2020, nós éramos transformadores isolados. Desde os meus 16 anos eu faço trabalho social. E eu comecei a conhecer várias pessoas que faziam esse trabalho na ponta, né? Só que a gente percebe que é legal eu ir lá para o abrigo dar banho em cachorro. Adoro cachorro. Mas, poxa, eu estudei tanto, vivi tanto. Eu podia fazer outras coisas, né? Me comprometer um pouquinho mais. E aí, nós juntamos, a princípio, um grupo de 10 pessoas, e no dia 13 de março nós fundamos a Pocante. Pocar vem de estourar, é uma gíria capixaba do meu estado. A gente fala, a gente poca, a gente faz o negócio acontecer, tira as barreiras. Então, nós juntamos essas pessoas que faziam trabalhos isolados e vamos integrar, e vamos juntar, e vamos potencializar.
Aqui uma análise que eu fiz da nossa história, da nossa organização, eu usei Rudolf Steiner, da antroposofia, que fala da trimembração do ser humano. Então, tudo que a gente faz, existe o querer, passa sempre pelo coração. Ah, eu quero dar aula. Peraí, deixa eu ver. Ah, eu vou me sentir tão gostosa. Ai, estou me sentindo tão bem. Aí eu penso, como que eu vou fazer isso? Vou fazer assim, assim, assim. Depois que eu planejei, eu volto para o coração. Peraí, mas isso aí faz sentido para mim? Faz sentir? E aí eu vou lá e faço, né? Então, esse ciclo é muito contínuo. E eu uso isso em tudo quanto é coisa que eu faço na minha vida, sempre passando pelo coração, para dar aquele termômetro, né? E aí, na Pocante, o que eu percebi? O nosso primeiro ano foi um ano de agir. A gente precisava sair do lugar. Então, na antroposofia também fala que esse primeiro ano de qualquer organização social é um ano de andar, criança, né? Primeiro ano é hora dela levantar, sair do lugar, né? E foi o que a gente fez. A gente observou o ambiente que a gente estava em volta e a gente dedicou muita energia, inclusive financeira, para a gente sair do lugar. Então, a gente formalizou a organização, a gente correu atrás de possíveis clientes, enfim, milhões de reuniões. Quando chegamos no nosso segundo ano, foi o momento da gente, opa, vamos sentir. A gente percebeu que a gente precisava expor para o mundo tudo isso que a gente estava fazendo internamente. E a gente começou a apresentar propostas, participar de conferências, ir para tudo quanto é lugar para a gente falar sobre a Pocante, né? Era uma ótima oportunidade da gente se relacionar e testar também esse relacionamento, porque tudo estava no campo da ideia ainda, né? Como que a gente ia fazer, ali é a hora que a gente expõe e vê, peraí, como é que é na prática esse relacionamento? Como que funciona isso? Esse relacionamento que é muito fácil quando está nós 5, como é que é isso em público, né? Pensa isso na sua vida particular, mesma coisa, né? Namorar em 4 paredes, show. Aí você vai para a festa, começa a dar aquela ciumeira toda, e aí você vê, na verdade, o que é por trás. O que a gente fez nesse segundo ano? A gente fez muita reunião de círculo, fizemos a chamada reunião de coworking, que era simplesmente estar conectado, lembrando que a gente está no meio da pandemia, aqui no início da pandemia, estar conectado e trabalhando junto, independente do que cada um está fazendo. A gente utilizou umas ferramentas que durante o SOLT, né, que é o curso de treinamento da Sociocracia Brasil, que eu fiz, a gente desenvolveu essas ferramentas que mesclam sociocracia com método ágil, então a gente testou uma série de ferramentas, todos os links estão aí se vocês quiserem ver. E a gente teve uma figura, um papel muito importante durante todo o período da Pocante, que foram as sociocranjas. Então, a gente tem aqui a Tânia, da Target Hill, a gente tem Monique, depois veio o Rafa, do Terra Luminous, e foi vindo gente que dão aula de sociocracia, que entendem um pouquinho mais que a gente de sociocracia para compartilhar, para nos checar, para a gente ser aquele socorro, preciso de ajuda, né? A gente fez também avaliações sociocráticas em todo o papel. Depois de 3 meses, a gente fazia uma avaliação e foi muito bom, porque a gente conseguia dar o feedback para as pessoas. A gente teve o que a gente chama de SPA, né? Como aliviar a sua tensão, e as pessoas tinham muita dificuldade do que é tensão, e aí a gente trouxe para isso. Vamos para o spa, vamos relaxar, traz tudo que tiver na sua cabeça, né? Ai, não sei, não estou gostando da sua cara hoje não, sabe? Então vamos lidar com isso, vamos trabalhar isso. Então, muitos momentos de integração, de happy hour, de relaxamento, porque, gente, nós estávamos no meio da pandemia, a gente não podia sair de casa ainda, a gente já estava 1 ano já não aguentando mais, né? Então a gente precisava desse desabafo. E a gente tinha também o Manual Pocante, que ele é público, e que lá mostrava a nossa cultura, como que a gente faz. A gente usou o Manual da Dobra, que é uma empresa brasileira, como inspiração. Tivemos uma reunião com o pessoal de lá e foi muito legal. A gente teve uma reunião, várias reuniões, era todo mês, chamada Chororô. Chororô é tipo chorar, é hora de chorar, sabe? Abrir o coração. Estava todo mundo esgotado, com filho em casa já há 1 ano, não aguentando mais, o outro terminou o relacionamento, o outro teve que casar, porque, né, trazer a mulher para casa, e a gente lidando ali. Então, ali era o momento em que a gente começava a falar do que a gente estava vivendo, aí começava o outro a chorar e desabafar, o outro desabafar. Essa foi a reunião clássica, absolutamente todo mundo, todos os fundadores que permaneceram, estavam abrindo o berreiro e chorando. Isso é muito lindo, isso mostra a nossa parceria, a nossa vulnerabilidade. A gente teve muita gente de fora também, e aí a nossa chamada nas redes sociais era: se você gosta de liberdade, se você quer um ambiente divertido, com relação transparente, vem para Pocante, vem trabalhar na Pocante. E aí a gente teve muitas pessoas interessadas. Em 2021, a gente chegou a 65 membros.
Galera de tudo quanto é lugar do Brasil. Teve uma pessoa, um colega, que na verdade ele é suíço, mas estava morando em Portugal, que eu conheci no SOLT, também estava de alguma forma participando. E como agregar essas pessoas? A gente fez um processo de onboarding que a gente chamava Jornada Namoro ou Amizade. Então, você fazia todo um processo de autoconhecimento para identificar por que naquele trabalho voluntário, qual que era a ferida que você queria curar, porque é isso, quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente não quer ajudar o outro, na verdade, a gente quer ajudar nós mesmos. É só trazer clareza e falar, então entendi, você está carente, e aí você quer ter um monte de gente legal. Então tá bom, então nós vamos garantir isso, né? Nós vamos fazer o possível para isso. Então, a gente virava esse foco. E aí, no final, você decidia o seu nível de comprometimento. Eu quero só amizade, eu não quero nada, não quero nunca mais te ver. Eu quero namoro, eu quero pegação, sabe? Então, assim, qual que é o nível, qual o seu termômetro hoje com relação a esse comprometimento? Uma renca de gente entrou na Pocante, uma renca de gente saiu, circulou, voltou, e é muito lindo a gente ver as conexões, né? Apesar de muitas delas virem através de mim, muitas iam, né, contaminando, porque coisa boa a gente quer contaminar aí no mundo. Nem tudo são flores, a gente teve muita DR, né? DR a gente discute relação, é aquela hora que teoricamente é chata, mas para mim é maravilhoso, porque é a hora que a gente ajusta o eixo, né? Então, a gente fez vários formulários, a gente fez várias reuniões em que a pessoa conseguia expor o que ela estava pensando e sentindo. Vendemos um monte de serviço, ganhamos dinheiro. Então, a gente teve o Grupo Águia Branca, um contrato imenso em todo o ano passado, a Vale, o Instituto Todos os Cantos, e mais um monte de ONGs que a gente trabalhou através do dinheiro dessa galera. Como que a gente lidava com dinheiro? A gente descobriu o método Money Pile. Se você não sabe, está aqui os 2 links que a gente gravou sobre. Um é funcionando o Money Pile na real. Um modelo, o que a gente fazia? A gente tinha R$ 1.500 na mesa e a gente tinha que distribuir entre as pessoas que trabalhavam. E a gente fazia rodadas, 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 e esse dinheiro ia sendo distribuído. Eu podia catar, eu podia devolver para a mesa, eu podia catar o seu, enfim, uma bagunça que é lindo, é maravilhoso esse processo. Mas a gente também teve o Money Pile, que a gente chama Money Pile invertido. A gente recebeu a consultoria de um rapaz que ele falou, gente, me dá aí o quanto vocês acharem justo. E aí a gente fez rodadas, 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 e a gente chegou num valor que todo mundo estava confortável de forma individual e também confortável no coletivo. Então, são coisas que a gente foi inventando aí no meio do caminho. No SOLT, a gente não aprendeu a usar o Glassfrog, a gente usou uma planilha operacional e a gente começou o nosso primeiro ano com essa planilha operacional. Tudo na planilha, gente, cada papel, o que tem que fazer, tudo assim, visualizado, uma trabalheira danada. E aí a gente resolveu migrar para o Glassfrog. Montamos a nossa estrutura, todos os processos, os círculos, os papéis, tudo descrito, todo bonitinho, né? Não tínhamos elos duplos, porque eram poucas pessoas na época. Só que o que aconteceu? Foi juntando gente, juntando gente, juntando gente. O círculo, por exemplo, de comunicação começou a ficar muito grande. E aí começou assuntos muito pequenos sendo discutidos no círculo geral. Então, ele se tornou um subcírculo. O Cuida da Gente, que é praticamente a parte de desenvolvimento das pessoas, também virou um subcírculo. E foram lá e tinham as suas reuniões independentes e um representante na reunião do círculo geral. Beleza, só que com o tempo, a gente percebeu que não tinha uma liderança forte dentro desses subcírculos, que puxava, que fazia, que era comprometida, né? O líder operacional, comprometido com o propósito daquele círculo, muitas vezes não estava ali e o círculo não conseguia se desenvolver. Então, era como se a gente montou essas células e essas células começaram a morrer. Aí eu fui lá, entrei como facilitadora e secretária em cada um desses círculos para dar um gás. Consegui manter eles vivos por um tempo. Eu me desgastei. E aí eu saí fora. E falei, você quer saber? Não dá, deixa ele morrer. Quando ele morreu, as pessoas falaram, não, mas a gente precisa desse papel, a gente precisa desse papel. E os papéis voltaram para o círculo geral. Ou eu chamo que retornou para a mãe, né? Retornou ali para o grande braço. A gente também tinha squads, o squad comercial. Por que eu chamo de squad? Foi inspirado no The Forest, a Sanket e eu, a gente trabalhou juntas lá. O squad, ele é um círculo temporário. Ele só servia para poder estruturar nossos papéis, nossa área comercial, depois ele explodiria e viraria
né? Ou se tornaria um círculo, mas no momento a gente não pensava num círculo. A gente tinha aqui também os squads dos clientes, 2 clientes grandes, então a gente tinha aquilo é temporário, funciona durante tanto tempo, depois sai e vira, e aí vê o que vira, né? O que aconteceu? Nesse formato anterior aqui, a gente estruturou o squad comercial e a gente percebeu que muita gente estava desanimada porque era tudo voluntário, não tinha dinheiro. Então, as pessoas não apareciam porque tinham outras prioridades. E aí, o que a gente fez? Então, vamos vender. Estruturamos o squad comercial, botamos energia nele e começamos a bombar. Proposta, rede social, tudo para poder vender. E a gente começou realmente a vender e faturar. Só que eu era responsável por, a gente chama representante de proposta e projeto. Então, eu fecho, né? Eu apoio na estruturação e eu vou lá e fecho o contrato com o cliente. Só que o que aconteceu na cabeça da Juliana e no coração, principalmente? Meu mundo caiu, porque quando eu fechei o primeiro contrato e eu precisava das pessoas ali para cumprir um cronograma que foi combinado com o cliente, a pessoa achava que estava, tipo, hoje não, depois eu faço. Então, os acordos não estavam bem estruturados e claros o suficiente. E eu comecei a perceber que a gente teve uma crise de confiança, principalmente de mim. Como que eu posso confiar na equipe perante o cliente se as pessoas, né, estão em outro mundo? Na hora de falar, opa, pode vender que eu vou, show. Na hora que eu vendo, não está lá, né? E aí a gente fez toda uma análise percebendo que as pessoas estavam entrando ali, mas que elas não estavam dando conta. Principalmente isso aí, gente, começou o fim da pandemia, né? Começou a aliviar o distanciamento social, as pessoas já estavam se socializando, elas estavam voltando para o trabalho no ritmo de 15 horas por dia. Então, não tinha mais tempo para Apocante. E a gente percebeu que as pessoas tinham uma autocobrança muito grande, né? Então, nossa, mas eu não estou cumprindo. Calma, o que você pode fazer? Não, mas eu queria fazer mais, eu não consigo. Uai, lide com isso. O que é possível você dar, né? E as pessoas, para sair desse paradigma, era muito difícil. Elas estão, né, desconfortáveis com a autonomia. Mas me manda o que é para fazer. E eu falo, o que você acha que deveria fazer? E as pessoas não vinham, né? Então, a gente percebe que a autonomia é algo que tem que ser trabalhado no tempo, de uma forma cultural. Muita gente com medo de errar, né? Eu falo, gente, mas aqui não tem ninguém para brigar com você, nós estamos juntos no mesmo barco. Se você furar o barco, nós vamos tudo remar depois até a praia, sabe? Muita dependência um do outro, né? E aí as lideranças, principalmente eu, surtei, né? Falei, gente do céu, que caos é esse? E levei essa minha atenção para o círculo geral. E comecei a perceber, né, nas discussões, que a gente estava começando a se estressar muito, né, um com o outro. Começou a ter muito atrito um com o outro. E a amizade estava começando a ficar muito, assim, arriscada, né? E aí, gente, quando mexe com, né, por que a Apocante existe mesmo, né? A gente vai entrar nessa onda. E a gente percebeu que nós somos uma grande UTI. Sabe UTI? Aí, que quando tá, né, tá tudo ruim, que você precisa de dedicação intensiva em cima de você, você vai para Apocante. O que significa isso? Na época da pandemia, as pessoas estavam solitárias, perdidas na vida, desesperançosa, carente, não tinha vínculo social, né? E principalmente quando eu preciso fazer alguma coisa, tem um monte de gente morrendo, eu estou vendo um monte de gente com fome, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter um senso de utilidade. O que elas faziam? Elas procuraram voluntariado. E como a Apocante trabalhava remoto, a gente, opa, vem para cá, né? Então, a gente percebeu que a Apocante é essa grande UTI, que foi necessária, mas que agora a gente está voltando para a nossa vida real. E aí, ao invés da gente pegar e perceber que a Apocante é uma UTI, nenhum hospital que eu saiba, né? Talvez tenha alguns poucos, que é só UTI. O que tem num hospital? Ele tem a UTI, que deve ter X leitos, mas ele tem um monte de consultório. A gente tem enfermaria, que é para quando você quebra um braço, você corta uma mão, né? E você tem a recepção. Por que não transformar a Apocante nesse grande hospital que tem várias áreas que você pode circular dentro dela, de acordo com o seu momento pessoal, individual?
E aí, o que eu resolvi fazer? Né? Fiz a proposta, gente, vamos tirar umas férias coletivas? Final do ano passado, todo mundo sabendo, voltando para o presencial, vamos tirar das férias coletivas? E aí eu fiz um convite absolutamente para todo mundo, todos os membros. Tá, férias coletivas, tudo bem para você? Sem prazo de vencimento. Você volta quando você quiser, tudo bem? E aí as pessoas falaram, nossa, perfeito, era tudo que eu precisava. Nossa, eu amo a Apocante, nossa, que lindo. E eu falei, gente, as pessoas realmente precisavam desapegar, né, disso. Além disso, eu comecei a fazer um curso de liderança de comunidades para tentar ver se a Apocante se encaixava nesse perfil de como uma comunidade, né? E o que a gente precisa para se tornar uma comunidade. E aí a gente começou no processo, quando eu digo, a gente pegou os representantes do Círculo Geral, né? Nós éramos 8 pessoas. E a gente começou o processo de desligar os aparelhos da UTI. Começamos a ver se o pessoal consegue respirar sozinho, né? Se o pessoal realmente precisa de uma atenção, qual é a atenção específica que ele precisa, né? Talvez indicar um terapeuta, né? Indicar um outro grupo, fazer parte. Então, assim, sair deslocando, né, as pessoas. E a gente percebeu que nesse ano de 2022, quando a gente voltou, a gente precisa do pensar. A gente precisa desenvolver esse senso do porquê que a gente existe, desse indivíduo como um organismo vivo e um organismo social, que a gente existe para oferecer, né, para o mundo alguma coisa. Só que é um momento em que a gente tem que pensar muito, a gente não pode ir com o coração. O coração a gente já foi todo ano passado, a gente gastou nossa cardiologia todo ano passado. Agora é hora da gente pensar, né? Da gente experimentar coisa nova, da gente regenerar, da gente cortar, sabe assim, aquela poda que você faz no jardim, que não é cortar as plantinhas ali em cima, ali a folhinha, é aquela que você vai no talo mesmo, né? Para que a gente veja o que vai ser. Porque aquela planta que a gente via, linda, e que a gente estava podando para ver para onde é que ia, ela estava muito desgastada e ela estava indo para um caminho que estava pesando muito. Quando a gente corta no talo, ela tem a possibilidade de ir para um outro caminho totalmente diferente. Ela tem a possibilidade de abrir 5 troncos, né? 5 galhos maravilhosos, né? E aí, o que a gente precisa, que a gente foca nesse ano? Refundadores, novas pessoas, né, com gás, com energia, que tem a ver com isso, que querem encarar essa gestão dessa UTI, né, especificamente. E ver quem são os líderes que querem tomar as frentes, né, e das outras áreas do nosso hospital, né? A gente fala de um acolhimento, né? É um acolhimento, mas o objetivo principal é um alinhamento, para que a gente consiga desenvolver melhor esse pensar. E aí, então, nessa tomada de decisão por consentimento, a gente decidiu pelo suicídio coletivo da Apocante. Vamos explodir tudo, vamos cortar no talo e vamos ver o que vai rolar. Entendeu? Vamos sentindo o que vai ser. Celebramos, tomamos cerveja, ficamos mega felizes e leves. Foi assim, tipo, nossa, que bom que a gente cortou isso no talo, né? Um momento muito especial foi quando eu saí, porque a gente se suicidou, né? E depois eu falei, gente, vou bater asas. E aí foi tipo assim, como assim? Como assim? Juliana vai bater asas? Meu Deus, mas Juliana que nos conectou, não pode. E aí foi muito bonito isso, que eu falei, gente, eu posso, eu mereço, eu preciso, e principalmente, a Apocante precisa disso. Como que a gente dividiu essas forças, né? Claro que eu estou lá presente, mas não nesse grupo que a gente chama que está no foguete, né? Está planejando essa nova trajetória dessa nova planta que a Apocante vai ser. A gente dividiu entre forças do agir, que é o que eu faço hoje, os contratos que já são vendidos, que pegar para fazer e né, direcionar e cumprir o que tem que ser entregue, que essa que é a minha energia que eu quero hoje. Eu não quero pensar, não, gente. Eu quero pegar um negócio que é para fazer, pegar e fazer, né? Cumprir. Check, sabe? Quando você dá check na lista e você fica super feliz, é isso que eu preciso, é o meu alimento agora. E aí tem uma outra frente de pessoas e novas pessoas que estão nessa força do pensar, de ver, poxa, o que está brotando aqui? Que legal, então vamos botar aqui um adubinho, vamos ali, ó, o sol bate para cá, por que ela está indo para lá? Né? Fazer todo esse trabalho de formiguinha, mas principalmente nós dois, né, grupos, nós estamos conectados com esse sentir e com esse sentido
que é apocante hoje na nossa vida. Mas, para isso, para a gente encontrar esse equilíbrio, a gente precisou desapegar do que a gente projetou, dessa ilusão do que a gente achou que seria, com muito amor, com muita sinceridade, com muita coletividade, com muita vulnerabilidade, sabe? Se abrindo mesmo para que a gente pudesse dar espaço para esse novo ser existir. A gente fala que a gente perde horário, a gente perde dinheiro, mas a gente não perde amizade. Então, o que importa é a gente estar junto e a gente estar feliz como pessoas, né? Hoje, então, as dores que os clientes trazem geram propostas, que aí eu cuido, né, mais dessa frente, que beneficia as pessoas da rede, e as pessoas trazem as dores delas, o que elas querem desenvolver, o porquê que elas estão ali, o porquê que elas, né, se conectam, que geram produtos enlouquecedores, totalmente diferentes do que existe, que a gente apresenta para o cliente. Então, esse fluxo é o que a gente tem feito hoje, né, desde fevereiro, quando a gente finalizou aí nosso suicídio, e estamos sentindo, né, como é que isso aí está acontecendo, como está rolando. E essa é um pouquinho da nossa história e do nosso momento. Quem sabe na conferência do ano que vem eu tenho mais um tanto de história para contar aí desse fênix aí que está regenerando. E aqui os contatos, quem quiser fazer parte, quiser conhecer, estou à disposição. Perguntas? Alguém acordado? Oi, oi. Alguém já pensou nisso? Tipo, nossa, vontade de chutar tudo e começar do zero? Passei por Seba, isso, mas não foi de boa. cadê? Quem é que falou que eu não consegui pegar? Mário. Oi, aqui eu. Então, eu passei por isso, mas não foi de boa. E eu tinha uma cooperativa que eu participava de uma cooperativa. Bom, talvez isso era o problema, né? Eu tinha uma cooperativa que eu participava e aconteceu algumas coisas parecidas ao que você comentou, de não poder contar nas pessoas necessariamente, de não saber se iam aparecer para trabalhar nos contratos, o que seja, na área comercial. E eu tive um momento de chega, não quero mais, e eu fui embora. Mas a organização, o resto continuou por 1 ano e meio desgastando continuamente o pessoal. E parecia que a imperativa da cooperativa meio que superou o que as pessoas dentro precisavam, né? O grupo tinha esse controle sobre as pessoas e eu estava num momento de falar, de dizer chega, não quero mais, mas acho que talvez o pessoal que ficou se beneficiaria de também ter acabado mais cedo, poder ir para outras coisas, o que seja, mas a gente não teve essa consciência. Então, apreciei muito a sua apresentação. Teria sido muito melhor a gente fazer daquele jeito. Eu já pensei várias vezes em sair. Já falei, gente, eu preciso de férias. E aí o povo surtou. Eu falei, mais ainda, agora é que eu vou sair de férias mesmo. E aí foi legal, mas tudo parou. Assim, foi legal para mim, porque eu me desliguei, mas tudo parou. E aí, quando eu trouxe, é insustentável dessa forma, né? Então, foi muito bom quando a gente se ouviu e, principalmente, eu me expus muito, né? Porque eu tenho a síndrome da Mulher Maravilha, né? Então, eu faço tudo, eu dou conta de tudo, tá tudo certo, tudo certo. E aí, na hora que a Juliana chora, a Juliana abre e fala, não tá nada certo, eu tô triste, eu não tô aguentando, eu tô com medo, e aí as pessoas, não, peraí, então, vamos resolver. E aí, a forma que a gente resolveu foi essa, né? De desapegar, na verdade. Lia, como é que é?
Carolina está podendo falar? Carolina da Pocante. Dá um depoimento. Acho que não. Quer falar alguma coisa sobre, nessa sua visão? Não? Eu fiz a apresentação, eu coloquei vários links, então, quem quiser ter acesso no nosso canal do YouTube, né, Rede Pocante, a gente tem vários vídeos explicando, tem um tutorial do Glassfrog que a gente fez usando o Glassfrog, a gente fez um tutorial, né, como que a gente faz o MoneyPile, depoimentos sobre o uso do MoneyPile, algumas outras ferramentas que a gente utiliza, check-ins, né? Então, check-ins bem legais, que as pessoas falaram muito sobre o sentimento delas, né? Então, tá tudo na apresentação, e eu vou botar o link aqui, se vocês quiserem acessar depois. Eu quero falar assim. Fala, Carol. Eu fiquei muito feliz de ouvir essa história que você contou hoje. Estou lembrando que eu entrei para a Pocante por conta da conferência de Sociocracia do ano passado, né? Assistindo a sua apresentação, e aí você apresentou a estrutura da Pocante e fez um chamado para o papel de Sociocranja. E eu tinha recém acabado o curso, né, o SOUT, e achei que seria uma ótima oportunidade de, então, praticar um pouco, né? E então é muito muito significativo estar aqui um ano depois ouvindo. Eu fiz parte desse momento aí que é um pouco da destruição da Pocante, e aí me senti um pouquinho culpada às vezes, sabe? Mas é bonito te ouvir com outro olhar, né, de que às vezes as coisas precisam, às vezes não, né, é sempre assim na natureza, né, para as coisas, né, são cíclicas, né, e precisam morrer para renascer. Então eu estou bem feliz e queria te parabenizar pela apresentação. E agradecer por esse tempo de Pocante, que foi um tempo de muito aprendizado e de prática da sociocracia. Mas agora quem ficou curiosa foi eu, assim. Você disse que se sentiu culpada, mas que até eu entendi, a Pocante ela deixou de ser uma rede. Eu quero cenas nos próximos capítulos. Porque eu participava dessas reuniões polêmicas de DRs e questionando os propósitos, sabe, dos papéis, dos círculos, e era uma sociocranja chata, sabe? Querendo aplicar tudo que eu tinha aprendido no SOUT. Eu acho que existia muita culpa, né? Não só da Carol, mas de outras pessoas, quando eu abordava elas, né? O que está acontecendo? Eu preciso fazer mais, é muito legal, eu quero estar mais, eu quero fazer mais, sabe? Não consigo, não estou conseguindo me organizar, não estou conseguindo dar conta da minha vida agora, mas não consegue desgarrar, né? Aí eu falava, gente, então vai ser feliz aí nas coisas, sabe? Bota menos uma coisa na sua agenda. Se a Pocante está trazendo culpa, então pronto, acabou agora, menos uma culpa para a sua vida, né? Mas as pessoas tinham muito essa, não, eu vou conseguir, mês que vem vai ser diferente, sabe? E aí você fica naquilo, não, eu vou tentar, e não desgarra, não solta, sabe? Para depois ver se realmente eu quero, sabe? Porque uma coisa você está agarrado, outra coisa você solta e você sai e você fala, olha, agora, nesse sábado, eu quero estar com a Pocante agora. E aí você volta, sabe? Mas existia muito essa fala, sabe? E isso a gente vê muito em ações de voluntariados, né? A gente trabalha com essas ONGs já nesse tempo todo, que as pessoas querem, mas elas não conseguem se comprometer. E o que a gente tenta trazer é o que existe por trás, né? Para não gerar essa ferida, para não gerar esse sentimento de peso e de culpa, né? O voluntariado é para ser algo livre, lindo, mas principalmente consciente da escolha. Eu quero isso porque isso me alimenta nisso. E isso eu preciso. Então, quando a gente via as pessoas na Pocante entrando, e aí a gente identificava, não, eu estou aqui porque, gente, eu estou isolada, não vejo ninguém, e vocês são divertidos, e eu preciso de vocês, porque eu preciso de socializar, eu preciso conhecer pessoas novas, eu sou movida a isso.
né? Então, quando a pessoa conseguir identificar isso, expor, a gente, opa, isso aqui é um sinal, é uma coisa que a gente tem que sempre manter vivo, né? E no voluntariado é isso, né? Muitas vezes a pessoa, eu quero, porque eu sou boa em planilha, então eu vou ajudar na planilha, mas não é isso que ela quer de volta, né? Ela quer de volta a liberdade, a diversão. Então, a gente precisa fazer essa identificação dessa doação, sabe? A gente fala que é uma solidariedade muito egoísta, porque eu dou o que eu quero, na hora que eu quero, não o que você precisa, né? E a gente viu muito isso na Pocante, e hoje a gente vai para as ONGs capacitar e a gente leva esse conhecimento e essa experiência, sabe? Porque a gente vê a falta de engajamento das ONGs, que hoje é o principal problema delas, mais do que recurso, né? É a falta de engajamento das pessoas, e a gente vê isso. Espera aí, antes de aceitar qualquer voluntário, vamos acolher e vamos dar um match, né? O que a gente pode dar e o que a gente vai receber. Alguém anotou alguma coisa que achou interessante? Luiz Afonso está com maior cara de que anotou um monte de coisa. Compartilha com a gente. Luiz, você está fazendo outra coisa que tudo bem, ninguém precisa saber. Olá a todos. Não, estou a ouvir com atenção, estou a pensar. Foi muito interessante. No seu caso, está a falar desses problemas numa organização um bocadinho mais voluntária, e eu estou a tentar pensar como é que isso se transfere para uma organização um bocadinho menos voluntária e com alguns princípios um bocadinho mais escritos. E estou a pensar que o que aprendi é que mesmo com muita coisa escrita, exatamente os mesmos problemas podem acontecer. Portanto, foi muito interessante, mas estou aqui a pensar e foi muito interessante. Eu fico pensando assim, né, numa estrutura, se a culpa não seria maior, eu não sei. Porque o peso, as amarras são maiores, né? Essa coisa do acordo, do contrato, né? Ou se as pessoas teriam um direcionamento e essa seria a motivação delas. Vai saber. Andréia, o que você escreveu aí, Andréia? Fala com a gente. A André escreveu aqui no chat. Acho que ela abriu a câmera. Não, tá aí. Oi, Ju. Foi maravilhoso te ouvir, primeiro porque lembrei da época que estávamos juntos, que foi justamente a sociocracia que nos uniu, e segundo, o que eu posso trazer aqui é um pouco do que nosso colega anterior aqui comentou. Eu vou deixar aí uma interrogação se realmente os pontos que você trouxe têm uma relação direta com uma instituição que trabalha com voluntariado ou não. E aí eu acho que as nossas visões aqui vão ser complementares. Porque no final do dia o ser humano é um só. Alguém mais? Alguma contribuição, anotação? Quer fazer parte da Pocante? Diversão garantida. O resto a gente não sabe, não. Hoje, né, a gente teve uma última reunião na semana passada, a gente tem encontros mensais agora, né? Além desse grupo que está caminhando nesse pensar, a gente tem reuniões mensais da comunidade, que aí eu conduzo. Reunião mesmo, um encontro da galera, de todo mundo que já passou pela Pocante, eu quero matar saudade,
E eu não planejo muita coisa, não, porque o check-in diz muito, sabe? Quando as pessoas começam a falar, ai, que saudade de você, me conta, não sei o que, aí começa todo mundo aquele coisa, não sei o que, e a gente fica nisso, sabe? Ou então abre a cerveja e é isso, sabe? É o momento que a gente precisa, é esse de diversão, de matar saudade, de planejar um final de semana junto, sabe? E aí, na última reunião, eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa, vamos pensar em ações, né? E a gente dividiu os nossos engajamento em 4 partes, né, lá do curso de liderança de comunidades. Existe a parte do conhecer, conectar, confiar e colaborar. Colaborar é o mais complexo, né? Então, o conhecer, eu posso conhecer, conheci vocês, mas não necessariamente a gente se conectou. Então, o conhecer é mais por uma coisa muito superficial, conhecer pessoas que têm alguma coisa a ver comigo. E aí, para isso, a gente tem um grupo de WhatsApp lá, e que as pessoas entram e saem, e mandam pessoas legais, e a gente se encontra uma vez por mês. A gente tem um outro que é o de conhecer, o de conectar. O de conectar, a gente tem... aí foi puxado uma frente, né? Inclusive vai ter um evento semana que vem, lá em Vitória, que a maioria das pessoas são lá do Espírito Santo, em que vamos conhecer, porque muitas vezes as pessoas da própria rede não se conhecem pessoalmente ainda, né? Então, vamos fazer esse movimento para conhecer pessoalmente, para trocar ideia, para ver o que a gente faz da vida em um ambiente fora, né? E aí, a gente não, né? A pessoa que puxou, a Cláudia, vai fazer isso presencial. O terceiro, confiar, é o Ibrahim, ele já tinha um projeto dentro da Pocante, dentro do Cuida da Gente, que chamava Conectar Ser. Era um momento de trabalhar muito desenvolvimento humano, sentimentos, poesia, sabe? Expressão do que a gente está sentindo. E aí ele trouxe o Conectar Ser, que vai ser online no dia 19. E no Colaborar foi muito legal, porque um dos colegas trouxe um projeto super importante para o Brasil, inclusive do Fundo da Infância e da Adolescência, como fazer essa conexão, né? Porque muito recurso vai por incentivo fiscal para os fundos e não chega nas ONGs. Não chega nas ONGs por quê, se o dinheiro está ali, né? Porque falta capacitação desses conselhos, desses fundos. Então, ali, identificamos o gargalo e vamos desbloquear isso. E ele fala, cara, isso é uma necessidade, tem muito dinheiro ali, a gente precisa entrar para poder dar vazão, né, a esse movimento. E aí ele trouxe essa proposta, falou, olha, final de maio a gente vai ter as reuniões para poder comentar esse projeto. E foi algo muito intuitivo, assim, sabe? Muitas pessoas vinham e, eu estou sentindo essa dor e eu quero lidar com ela, alguém está comigo? E aí começaram a juntar, algumas pessoas estavam na reunião, e também outras. Gente que desde 2020 eu nunca mais falei. Estavam meio que ausentes no grupo de WhatsApp. Sabe aquele grupo que tem um monte de gente, mas que só 5 falam? Essa pessoa surgiu do nada, apareceu ali e falou, gente, é o meu momento, é agora, e tem tudo a ver comigo, eu trabalho com isso. Tum, sabe? Então, essa sanfona está sendo muito bom para a gente respirar novos ares e vir novas dores, e né? A UTI cardiológica pode ter sido, né, desativada, agora são outras UTIs, né, outras necessidades que surgem nos seres humanos aí, que tem outras pessoas que brotam, ou voltam, ou que a gente traz, né? Então, alguém aqui, por exemplo, vamos botar aqui, a Alba chega e fala, opa, eu tem tudo a ver comigo, não sei o que eu vou fazer, não. E eu só boto lá, e aí ela aparece numa reunião, nossa, eu quero, né? E aí a gente faz essas reconexões, igual as sinapses lá, conecta, desconecta e vai, flui. É um desafio para mim, tá? Criada por uma mãe quase militar, descendência alemã, ariana, tá? Então, tudo controlado, tudo previsível, e aí agora parte para um momento de fluidez, de leveza, de confiança,